Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Prova com Consulta. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou aqui hoje, né? Mas na verdade é porque eu tô sendo um dos protagonistas desse episódio de hoje, juntamente com o nosso professor Vitor. Dá um oi aqui pro professor. Oi, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês estão nos vendo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, pessoal, a nossa prova de hoje vai ser o atendimento e assessoria jurídica gratuita na UFMT. Como conseguir isso? Então, essa vai ser a nossa prova de hoje e o nosso convidado não é nada mais, nada menos que a nossa queridíssima professora Isabelle de Baptista. Ela, professor, ela não é qualquer pessoa não, tá? Ela é doutora em administração, mestre em direito, com formação em história e direito, também é professora do curso de direito aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus do Araguaia, e desenvolve pesquisas voltadas à inovação no setor público, capacidades dinâmicas e controle de administração pública. Não só isso, ainda é mãe do Antônio e da Alice. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui para apresentar um pouco para vocês e para a sociedade em geral um pedaço do nosso curso de Direito, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. É legal. A gente esqueceu de um adjetivo que deve ocupar muito a sua carga horária, que ela é coordenadora atual do curso de Direito. Que deve, com certeza. E ainda tem as minhas atividades voluntárias aí pela cidade afora. Ainda faço parte do grupo Escoteiros lá, faço parte da Pastoral da Pessoa Idosa. Enfim, o importante, nós como professores, né, a gente gosta de gente. E é nesse local que eu estou, onde tem gente, onde a gente pode sentir o calor humano. Não fica remetido em um local não, né, professor? Então, já que você iniciou aí da sua vida pessoal, vamos falar um pouquinho dela antes da gente tocar nesse tema, né, que é assessoria e atendimento jurídico gratuito, muito bom. Mas vamos conhecer um pouco, quem não conhece, a professora, a Isabelle. Da onde você é, natural de que cidade, faz quanto tempo que você está aqui em Barra do Garças? Eu sou capixaba. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vitória. Eu troquei a praia do mar para a praia do Rio, Araguaia. Mudei quase 2.000 quilômetros para realizar um sonho. Eu entrei com 17 anos de idade no curso de História na Universidade Federal de Espírito Santo, onde eu fiz meu curso de História, fiz depois o curso de Direito. E aquela sala de aula, aquele ambiente, aquela biblioteca, aquilo me conquistou de um jeito, assim, eu quero estar numa universidade pública gratuita de todos. Então, eu persegui a minha carreira, eu construí a minha carreira abrindo mão de muita coisa, claro, mas eu me capacitei para estar aqui. Então, tem 10 anos que eu fiz essa viagem e aqui criei raízes, onde eu tive meus filhos e onde que eu vivo, onde eu sou feliz. Então, eu vim lá do Espírito Santo para cá, nesse intuito de realizar um sonho, ocupar essa profissão é a realização de um sonho, há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. Legal. Nas suas publicações aí, eu vejo muito você postando essas outras atividades, né? Do escoteiro, a pastoral, eu não sei, porque as mais recentes era mais, porque teve um negócio do dia do... Não, bombeiro não, escoteiro. Escoteiro. Teve um negócio do, né? Um evento de vocês. Aqui na cidade nós temos o grupo Escoteiro Garças, que é um movimento mundial, né? Ligado ao escotismo do Brasil, movimento escoteiro do Brasil. E a gente tem essa preocupação em educar crianças e adolescentes dentro dessa filosofia, dessa perspectiva que o movimento escoteiro apregoa, né? Que é disciplina, respeito à hierarquia, respeito à religiosidade e escoteiro sendo escoteiro, sabendo se virar, desenvolvendo na criança e adolescente a autonomia. Então, por isso que nós acampamos, por isso que nós estimulamos crianças e adolescentes a terem uma responsabilidade consigo, né? Por isso que é com Deus, consigo e com os mais velhos. Então, respeitar para que sejam realmente adultos transformadores, que façam a diferença na sociedade. E é um movimento lindo, maravilhoso, que eu não fui escoteira, mas agora eu sou. Eu não tive a oportunidade quando criança, mas agora pelos meus filhos eu faço parte como chefe e como mãe de lobinhos. Legal.
Vamos começar então o nosso foco, né? Sim. Para entender melhor como que é esse atendimento, assessoria jurídica gratuita. Vamos lá, Fábio, esse é com você a bola. Então, professora, num contexto mais profissional, a gente fala muito sobre o NPJ aqui na UFMT, Sim. né? Principalmente os estudantes de direito que entram, eles têm contato diretamente com esse núcleo. Mas exatamente o que que é ele? O que que ele trabalha? Como que faz para ter acesso a ele, né? E qual que é o principal objetivo? Então, a nossa preocupação, quando eu falo por DCN, do Ministério da Educação, é preciso formar o profissional do direito para o exercício da profissão. Então, todos os cursos de direito precisam ter, por obrigação legal, os seus núcleos de prática jurídica. É onde o aluno fará ali o estágio obrigatório. E ali eles vão receber todo um conteúdo prático, terão contato com casos reais, para que seja possível aplicar a teoria que se recebe em sala de aula na prática. Então, o núcleo de prática jurídica não é uma exclusividade do curso de direito, daqui não, ele é uma obrigação legal imposta a todos os cursos de direito no Brasil, né? Nesse processo de aperfeiçoar a formação profissional do estudante de direito. Então, outros alunos de outras instituições podem ter acesso a ele? Nas suas faculdades também tem. Né? Cada faculdade Cada sua tem faculdade que ter o seu tem que núcleo. ter o seu núcleo de direito. Só que cada faculdade vai restringir onde atuar. Né? Quais áreas de atuação no direito? Porque são muitas áreas de atuação profissional. Então, assim, é no NPJ que a gente ensina do mais básico. A postura, como que se atende uma pessoa, o respeito à informação que a gente escuta. Nós estamos trabalhando com dados sensíveis das pessoas, então aquela informação não pode passar, ela tem que ficar restrita na relação, como se fosse uma relação advogado-cliente. Então, nós ensinamos primeiramente essa postura de como atender, de como orientar, de como buscar a melhor solução jurídica para a demanda que chega até nós. Além disso, o código de ética profissional, então, a vestimenta, porque faz parte do código de ética, então, postura, vestimenta, saber falar, saber receber, a forma educada de tratar as pessoas com urbanidade, com respeito. Então, é isso que nós focamos desde o começo. Então, cada faculdade vai restringir a área de atuação. Nós pensamos numa formação muito ampla, então por isso que o nosso NPJ atende praticamente todas as áreas. Que era uma das nossas próximas perguntas, que era que tipo de processos, né, que a pessoa pode utilizar o núcleo como uma ferramenta de auxílio para eles. Então, é amplo. É amplo. Então, assim, o aluno, quando ele chega no nosso curso, são 5 anos, são 10 semestres, né, para o aluno cumprir o curso. A partir do 7º semestre até o 10º, ele vai passar 5 horas da sua semana no núcleo de práticas jurídicas, né? Dessas 5 horas, 2 horas em sala de aula, tendo conteúdos teóricos também, e 3 horas de atendimento prático. Nesse atendimento prático, os alunos supervisionados pelo professor, né, orientador do estágio, a gente vai receber a pessoa, o assistido, porque nós não temos clientes, porque nós não cobramos nada. Então, nós recebemos o nosso assistido, nós ouvimos a sua demanda, observamos os documentos, analisamos a sua situação e verificamos se é necessário a ação judicial. Né? E depois da ação judicial, sim, tem que iniciar uma ação judicial, tem que fazer o acompanhamento desse processo. Então, anexar o processo, as petições, as peças processuais necessárias, como uma contestação, um recurso, um pedido incidental no processo, enfim, tem que impulsionar o processo, participar de audiências. Então, assim, quem é responsável por tudo isso? Os alunos e o professor orientador do estágio. Então, os nossos alunos do 7º ao 10º período passam aí, são 320 horas obrigatórias dentro do curso, dentro do NPJ. Eu não sou da área, a gente é da área de saúde, né, mas fica parecendo muito da nossa parte como um hospital universitário. Sim, é o nosso escritório escola. Porque eu fico pensando assim, a pessoa que está sendo gratuita, recebendo, às vezes pode ficar com... Porque tudo que a gente tem, às vezes, esse pensamento, é gratuito, não tem qualidade. Ou eu corro risco, porque você vai ser atendido pelo aluno,
Mas existe o professor, Sim, né, muito supervisionando bem tudo. gabaritado também supervisionando. Então, o hospital universitário também. Às vezes, quem vai manipular o professor, o aluno, mas sempre pela supervisão ali, né? Então, existe também essa segurança de um atendimento eficaz, né? Porque está sendo assistido. Sim, e quem assina essas peças processuais, as petições, as contestações, os recursos, é o professor, porque ele é o advogado. Ele que está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele que é o responsável mesmo. Então, por isso que é interesse dele acompanhar, orientar, ler, reler, pedir para, né, fazer as modificações necessárias, porque é ele que assina. É bom ficar claro para todo mundo, né? então, né, que é uma assessoria. Então, assim, nesses 4 semestres que o aluno passa no NPJ, o primeiro semestre é para a área civil, né? Então, ele aprende ali, principalmente as demandas processuais na área civil. A outra, porque nós temos diversos processos, né? O processo civil, o processo penal, então no processo trabalhista, processo coletivo. Então, cada semestre o aluno se aprofunda na vivência prática desses ramos, né? Então, no 7º período é o estágio prático civil, no 8º semestre o estágio prático criminal, penal, no 9º estágio prático trabalhista, para as demandas envolvendo o direito do trabalho, e o que tem de muito novidade aqui no nosso campus, que poucas faculdades têm no Brasil, que é a preocupação com o processo coletivo, né? Então, nós temos um estágio específico para as demandas coletivas, né? Aquele processo que não se busca solucionar a demanda de um indivíduo, mas de uma coletividade. A senhora deu uma entrada, assim, inclusive até uma pergunta que a gente vai fazer, assim, de quais que eram as principais demandas jurídicas aqui no campus de Barra do Garças. Então, as nossas principais demandas são os processos cíveis, principalmente na área de direito de família, Mas trabalhando mais com a família, nesse pensão caso, alimentícia, guarda de menores, separações, divórcios, né? Outra demanda muito grande é a demanda previdenciária, muito grande, e a demanda criminal. Por quê? Nós temos um convênio com a Justiça Federal, então o nosso campus celebrou um convênio com a Justiça Federal, porque aqui na nossa cidade, na nossa região, não tem Defensoria Pública da União. Então, muitos processos que tramitam na Justiça Federal, alguns processos não têm advogados. E é preciso ter defesa, mesmo não encontrando a pessoa, mesmo não encontrando essas pessoas, né? Eles precisam de defesa. Então, a Justiça Federal nos constitui como advogados para que façamos as defesas nessas ações que tramitam na Justiça Federal, ou que as pessoas não podem pagar advogado, ou que as pessoas não são localizadas. Então, a gente analisa o processo, estuda o processo e faz a defesa pelas pessoas. Então, nós temos... E a maior parte desses processos da Justiça Federal são processos criminais. Principalmente crimes contra a administração pública, crimes, né? Então, nós temos muita demanda criminal por conta desse convênio. Tá? E outra coisa importante dizer do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, por ele ser um escritório escola, né? E para a gente também, a função do NPJ é educacional, né? Então, nós temos um público a atender. Esse público a população que reside em Barra do Garças e que tem hipossuficiência financeira, aquele que não pode pagar advogado. Quem é esse que não pode pagar advogado? É aquele que recebe, que tem um patrimônio de até 3 salários mínimos mensais. Então, nós temos uma limitação de atuação, né? Inclusive, todos os nossos assistidos, eles assinam a procuração, nos dando poderes para defender os seus interesses, mas também eles assinam uma declaração de hipossuficiência financeira, né? Porque é isso que nós vamos, em juízo, pedir para que não seja cobrado dele as custas processuais. E também o nosso trabalho enquanto advogados também não é pago. Quem nos paga é o nosso salário que a gente já recebe da universidade. Então é isso. Então nós temos um público, porque ali é nosso escritório escola. É ali que a gente aprende o exercício da profissão, o exercício da advocacia. Onde os alunos lidam com os processos, onde os alunos impulsionam os processos. Mas ele tem um público a ser atendido. Esse público é morador de Barra do Garças e que também seja hipossuficiente financeiro. Legal. Pela sua vivência,
Isabelle, o tanto de tempo que você já está assim, né, convivendo com esse espaço, o que você vê assim que mais que o aluno na prática jurídica ele vivencia e que dificilmente ele vai vivenciar numa sala de aula fechada, numa teoria, né? É o contato humano. O contato humano. O contato humano, sabe? Na aula, nas aulas teóricas, a gente aprende o direito pela legislação, pelos livros, pelo que a gente chama de doutrina, pelos estudiosos do direito. Mas é no NPJ que a gente aplica todo aquele conteúdo teórico na prática. E, acima de tudo, além de aplicar o conteúdo teórico, nós atendemos um público que muitas vezes não é a realidade do aluno. Um público que tem necessidades financeiras, né? Eu, particularmente, me marcou muito quando eu fiz o meu curso de Direito, que eu fiz uma petição inicial de uma pensão alimentícia para a pessoa receber R$50. Sabe? Então, como não impacta isso? Como que impacta uma mãe que procura a justiça para pedir R$50? Então, se a gente lida com a necessidade humana. Então, quando a pessoa procura um advogado, porque ela está com problema. E é isso que é o grande... Eu fico imaginando, pelos filmes, né? Agora, assim, a questão humana, ela pode mexer muito com o seu emocional. Porque, primeiro, ele pode fazer você ter mais garra na luta pelo seu cliente, porque você vê assim, nossa, é uma pessoa que precisa. E o outro lado também de você ser intimidado. Uma pessoa do outro lado falar de um tom ou falar de um jeito e você se sentir intimidado, acuado, sendo que às vezes você tinha completa razão, mas como envolve o emocional na hora, né? Às vezes, mesmo você tendo razão, então é bom o aluno também vivenciar essas cargas emocionais diferentes, de você ter a postura independente da pessoa que está do outro lado, né? Você, eu acho que a palavra justiça é isso, o equilíbrio independente. Não tem causa ganha. Né? Se perde, se ganha. E aí também faz parte da nossa profissão avisar, informar, ou que ganhou a ação ou que perdeu a ação. E muitas vezes as pessoas que perdem se sentem que foram injustiçadas, enganadas, que o serviço foi mal prestado. A gente escuta de tudo. Mas essa é a vida, né? Então, assim, é um laboratório mesmo do exercício profissional em que se vê de tudo. A gente vê pessoas ali realmente humildes, buscando seus direitos, somente os direitos previdenciários. Nós vemos... já tivemos muitos problemas, mas é isso. A vida real é essa, não são só flores. Esse contato humano, para o bem ou para o mal, ele existe. E faz parte da adequada capacitação profissional mostrar que existem esses dois lados. Mas aí os alunos têm a supervisão do professor, têm o apoio aqui da instituição, então a gente, de certa forma, está no espaço protegido. E o momento de errar é agora, né? Assim, nós estamos num laboratório, estamos num escritório escola. Então, é para vir essas questões mesmo, elas são necessárias, porque aqui que é o momento, dentro da faculdade, que é o momento de se tirar dúvidas, de errar, de tentar acertar, de buscar, né? Então, assim, outra coisa importante que a gente faz no NPJ, de todo assistido que chega, depois é feita a reunião, né, dos alunos com os professores, qual o melhor caminho jurídico a seguir, porque nem sempre a ação judicial é o melhor caminho. Nós temos outras formas de resolução de conflitos, como a mediação, a conciliação, buscar a pessoa para conversar. Quantas vezes a gente faz isso, né? Vamos chamar as partes envolvidas para tentar um acordo aqui e homologa judicialmente. Então, assim, isso é feito de forma coletiva, humanizada. Mas na hora, vamos dizer que essas tentativas não deram sucesso, né? Vai para a júri, vai assim, para outras instâncias, para a justiça. A questão assim da audiência, se eu falar termos errados, você me corrige, que eu não sou da área. A audiência, assim, ela ocorre lá no fórum, não é aqui nesse núcleo jurídico, não. Aqui... Não. Aqui a gente... como se fosse um escritório que a pessoa vem... É o escritório de advocacia, o escritório modelo de advocacia. Entendi. Que nós temos também, estimulamos muito os nossos alunos, é que eles façam os estágios não obrigatórios, né? Eu até recomendo que cada aluno faça seu estágio, cada semestre em um lugar diferente, para realmente, assim, eu quero seguir as carreiras da delegacia, da Polícia Civil, eu quero ser um delegado, eu quero ser um policial rodoviário federal, sabe? Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, que de fato tem essa vivência. Então, aproveitar o curso inteiro para fazer os estágios não obrigatórios.
que são feitos no fórum, que são feitos na delegacia, são feitos no Ministério Público, são feitos em outros escritórios de advocacia, né? O curso de Direito é muito amplo, a inserção profissional é muito ampla. Não é só o Poder Judiciário, mas é muito amplo. Então, a gente recomenda que, desde o começo, os alunos procurem os estágios não obrigatórios, né, como forma realmente de complementar toda aquela carga teórica que se recebe em sala de aula. Né? Porque é na vida prática que se vê o direito sendo aplicado mesmo. Então, as audiências elas não acontecem aqui. Elas acontecem no fórum, né? Ou como que o processo virtualizou-se demais, né? Depois da pandemia. Então, muitas dessas audiências não são feitas mais presencialmente, são feitas online. Uhum. Mas assim, Isabela, igual você tinha dito sobre a questão do estudante e os demais, né, os cidadãos, assim, era uma coisa mais humanizada, uma proximidade para que tivesse uma sensibilidade, para que tivesse contato com diversas causas, diversos problemas mesmo, né? Você acredita que o núcleo contribui para a formação de um profissional mais sensível? Ah, com certeza. Primeiro, assim, aí a gente busca lá o teórico, né? Uhum. Nós não abrimos mão de conteúdos de disciplinas como filosofia, sociologia, história do direito, que vão fazer esse aluno entender que o direito está falando de uma sociedade. Né? Ele está para ser aplicado em uma sociedade que está em extrema transformação. Então é preciso entender os fatores sociais, os fatores políticos, né? O direito é fruto do movimento político, né? Então é preciso entender política, é preciso gostar de política, é preciso estar envolvido com política, é preciso entender que a gente vai defender pessoas de carne e osso, que têm demandas, que têm problemas. Então, essas disciplinas, elas se preocupam muito em mostrar essa visão humana para o aluno, e quanto mais atendendo pessoas com hipossuficiência financeira, né? Que não têm recursos do básico, imagina pagar advogado. Então, assim, o NPJ é um momento muito importante de aproximar esses mundos, que muitas vezes não é o mundo do aluno. Uhum. Né? Diversas realidades, né? Normalmente o aluno, pela sua pouca idade, está ali ainda protegido pelos pais, sim, né? A gente fala de problemas, de demandas, de brigas, mas aí vai ver na realidade como os casais brigam pela criança, brigam por uma pensão, sabe? Um conflito de o vizinho que entrou no lote do outro, sabe? Ameaças de morte, a necessidade de se pedir um benefício previdenciário por as pessoas ficarem velhas, terem que se aposentar. Então, assim, como muitos deles são muito jovens, não tem ainda essa vivência real, e que é o exercício profissional que garante isso para eles. Sim. E como é que está sendo a procura, já está falando que já que é para a sociedade, como é que está sendo a procura da sociedade para esse serviço? Porque um dos nossos objetivos aqui, além de divulgar o curso de Direito, né? Eu acho que já é um curso bem consolidado, sim, e respeitado na região. E eu acho que muita gente gostaria de estar, né? De estar aqui. Mas também mostrar um pouco do curso, né? Para a sociedade. E aí, como é que está sendo a procura da sociedade para esse serviço específico? Então, nós funcionamos por agendamento. O agendamento ele é feito presencialmente ou por WhatsApp, que é a melhor forma de agendar esse atendimento, né? Nosso WhatsApp é o 6698-436-6615. Então, por meio desse WhatsApp, ele vai falar com o nosso servidor técnico, que é o Ramon. O Ramon já vai fazer umas perguntinhas básicas, que demanda que é, para dizer ao nosso assistido qual o melhor dia para ele vir até a universidade, né? Para não perder, né? A universidade fica fora do centro, é mais distante. Então, porque nós temos professores de cada área em cada dia da semana. Então, a melhor forma é o agendamento. Então, se for na área, se for alguma coisa, por exemplo, pensão alimentícia, aí o Ramon assim, vem aqui na quinta-feira, um dia específico. Então, assim, nós atendemos por agendamento e também o atendimento presencial. Mas chegando aqui,
vai ter que ser agendado, porque a demanda vai ser qual profissional, qual professor e quais os alunos daquela área que estarão naquele dia atendendo. Então, assim, o nosso problema, assim, qual o problema que a universidade tem hoje em relação ao NPJ? É o quadro de professores, né? A gente tem um quadro muito ínfimo de professores que a gente também não tem condição de acompanhar muitos processos, porque nós temos um quadro muito reduzido de professores advogados. Então, assim, a nossa inserção na sociedade ela é excelente. Atualmente, para vocês terem noção, nós temos 200 processos protocolados, né? Fora todos que já foram arquivados, já resolvidos. Mas hoje, andando, nossos 4 professores acompanham 200 processos, né? Então, é puxado. É né? muita coisa. Mas a gente não... infelizmente, teve um período, anos atrás, nós tivemos problemas em razão a concurso público, né? Um professor que saiu até fazer o concurso. Nós ficamos sem um professor da área trabalhista, por exemplo. Então, nós tivemos até que encerrar um convênio com a Justiça do Trabalho, porque não tínhamos professor advogado para dar conta daquelas ações. Mas é isso, assim, quem nos procura a gente atende. E a gente falou em off, você até mencionou que tem alguns professores afastados, se qualificando para um doutorado para voltar, né? Fica aquela também a mensagem assim, o serviço que talvez hoje a universidade não consegue prestar para a sociedade, mas está qualificando um profissional para ele vir mais gabaritado e às vezes, né? Então, talvez não consegue abraçar tudo, mas a tendência é só melhorar, né? Já que esses profissionais vão retornar. Em pouco tempo, em 2 anos, nosso corpo docente vai ser 100% de doutor. Então, é um esforço coletivo, um esforço de corpo docente, de corpo discente também, porque está todo mundo sobrecarregado. Mas em 2 anos, nosso corpo docente estará 100% doutor. Isso significa o quê? Mais pesquisas, mais projetos de pesquisa, né? Pensar no estrito senso para o nosso curso, que é o nosso sonho. Então, assim, sem essa qualificação, não tem como a gente crescer. Ô Isabela, se você permitir a gente colocar esse número do WhatsApp, para quem não gravou, por favor. A gente coloca na descrição do vídeo, viu, pessoal? Aí vocês acompanham, quem quiser essa assessoria, gente, uma assessoria gratuita, né? De qualidade, né? De profissionais gabaritados. Obviamente que vai estar ajudando os alunos também, né? Mas a gente deixa esse contato, que aí fica mais fácil. O WhatsApp é uma ótima ferramenta, né? Democrática e ajuda na parte da seleção, né, de você também agendar melhor. Mas Isabela, você tinha falado que o NPJ ele teve que cortar vínculos por conta de certas coisas, né? Mas há parceria com outras instituições, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, né? Como é que isso funciona na prática? Como que isso vai interferir o aluno diretamente, né? Isso, um dos convênios que a gente tem hoje atuante é o convênio com a Justiça Federal, que nós fazemos a defesa de processos em que as partes não têm condições de pagar advogado, ou essas partes não são localizadas, né? Então, nós fazemos a defesa no processo. Né? Por quê? Porque o processo precisa de defesa para depois não ser anulado, né? Futuramente não haver uma anulação por cesseamento de defesa. Então é um convênio que está funcionando. Né? Por quê? Porque aqui na cidade não temos a Defensoria Pública da União. Né? Então a universidade, a gente fez essa parceria justamente para suprir a ausência da Defensoria Pública da União em processos que tramitam na Justiça Federal. Tá? Fazemos todo o período de eleições, a gente faz convênios com a Justiça, com a Justiça Eleitoral, né? Nós entramos aí em parceria para estimular nossos alunos a fazerem a capacitação para serem mesários voluntários, né? Então, todo período de eleição esse convênio é celebrado, né? Então, assim, para o aluno ter mais essa vivência. Ter esse vínculo, né? Com a sociedade. E a vivência, né? E o conteúdo qualificado em direito eleitoral, e depois a prática lá na Justiça Eleitoral. Então, a gente estimula os alunos a participarem desse processo por meio desses convênios, né? Então, atualmente são esses. Legal. Isabelle, você mencionou que teve a dificuldade, às vezes, de alguns períodos, os professores afastarem, né? Eles trocarem de instituições até essa reposição demorar. Nesse tempo do núcleo,
teve barreiras, assim, dificuldades? E assim, a questão aqui dessa questão é às vezes assim, porque eu acho tão legal, achei tão legal eu não sei se chama de projeto, essa opcionalidade não que é obrigatório para o aluno, né? estágio obrigatório. Mas o curso de Direito oferecer isso para a sociedade, gratuito, e é uma espécie de uma parceria ganha-ganha, porque o Ministério Público ganha, porque sai um pouco, né, desova um pouco os processos, o aluno aprende, a pessoa ganha uma assessoria qualificada. Acho que, assim, eu não vejo nada de perder nisso, todo mundo ganhando no processo. Mas existem dificuldades, então a minha pergunta é mais assim, porque às vezes novos parceiros podem surgirem, né, assim, talvez verbas específicas para isso, então já aconteceu dificuldades? Nós estamos em dificuldade, né, a maior dificuldade porque depois com a pandemia o processo ficou virtual, eletrônico, né? Então hoje nós precisamos de equipamentos tecnológicos para dar conta desse processo eletrônico. Então não é qualquer computador, não é qualquer... É preciso ter computadores mais potentes, é preciso ter alguns programas, é preciso ter câmeras, é preciso ter áudio, né? Para participar dessas audiências. Então, assim, nosso NPJ ele precisa ficar mais tecnológico por conta de um processo judicial que ficou tecnológico também. Então, hoje nós estamos com esse gargalo, que é a falta de recursos para isso. Mas nós estamos buscando várias parcerias, né, para suprir essa demanda. Recentemente nós conseguimos uma parceria que é para fazer todo o acompanhamento processual dentro do escritório, né? Então nós conseguimos uma parceria e temos um software que faz todo o mapeamento dos nossos processos ativos, né? Então esse sistema nos auxilia o trabalho da advocacia em avisar os prazos, avisar a audiência e ter um controle sistematizado e organizado dessas ações, porque são tantas que podem se perder e não pode, né? Então, esse sistema informatizado, nós conseguimos essa parceria de ter esse software totalmente gratuito para nós. E agora essas parcerias, junto com a Justiça do Trabalho, principalmente, o Ministério Público, para a gente captar recursos para equipar o NPJ e realmente adequar o NPJ para as demandas atuais. Legal, isso é tão importante, né? Eu vou pedir a gentileza do Yuri aí, Yuri, colocar nossa câmera drone. Só quem vai vir aqui que vai conhecer nosso drone. E toda essa estrutura que vocês estão vendo aí, a TV, a cortina, eu mesmo que instalei, os microfones, a mesa, tem uma parte ali que vocês não estão vendo, que é a parte de lá, né? A Isabelle aqui tá como a nossa advogada que comprova toda uma estrutura, a testemunha aqui, um equipamentos tecnológicos, também não era qualquer equipamento. Então, é só mostrando que aqui é um exemplo real, e para todo mundo ver, como que uma parceria, quando ela vem, e a gente consegue dar o retorno. Sim. O próprio programa é um retorno. Na verdade, a parceria foi feita com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, que fomentou toda essa estrutura. E a gente está, além desse projeto de podcast, tem outros projetos também correndo, utilizando, que já foram utilizados essa estrutura. Então, tem esse retorno social, né? E é interessante que, às vezes, até alguns órgãos da justiça, eu sei que a gente que trabalha com pesquisa também, né, assim, sempre é uma dificuldade de captar recursos. E tem alguns órgãos da justiça que às vezes eles recebem alguns equipamentos, até veículos, às vezes de apreensão, sabe, de fraude, aí apreendeu e aí doa para essas instituições. A UFMT mesmo tem um professor que já ganhou, que mexe com trabalho ambiental muito bonito no Araguaia. Então, assim, um alô aí, né, para quem estiver assistindo, não sei aonde vai atingir, mas se alguém puder colocar, tem as nossas descrições, nossos canais aí no Instagram, no YouTube, TikTok. Então, se chegar alguém esse vídeo, a gente não sabe a dimensão que isso chega, né, de às vezes tá aí, eu já tenho um WhatsApp aí nosso núcleo. Do núcleo, para conseguir parcerias, porque isso retorna para a sociedade. Com certeza. Hoje, nosso mobiliário,
né, os equipamentos de escritório, todos foram por doação. Então, aí com uma força-tarefa da Pró-Reitoria, da Prefeitura do Campus, da nossa ex-coordenadora, foi uma força-tarefa para conseguir novas mesas, novas cadeiras, então tudo por doação. Então lá, alunos estudando, alunos aprendendo, num ambiente melhor, num ambiente mais confortável, né? Agora o nosso próximo passo é a parte tecnológica. Mas falando um pouco mais assim, sobre graduação mesmo, a gente sabe que durante a nossa graduação, durante a faculdade, a gente precisa de muitas práticas, né? Precisa mesmo ter o contato de verdade, mão, para pegar e ver como realmente funciona. Porque eu sou da farmácia, né? Eu sou do curso de farmácia e a gente tem muitas práticas. A gente tem laboratório, a gente tem muitos estágios também. Então a gente tem muito contato com essas questões mais laboratoriais, com humanitárias também, né? Então a gente sabe que o NPJ não é a única forma do aluno ter contato direto, né, com essas práticas, entendeu? Então, quais são os outros tipos de contatos que eles têm, a não ser o NPJ? Então, o nosso curso ele é muito teórico, né? É um curso tradicional, teórico, né? Eu sempre falo que para um profissional do direito a gente tem que ter 3 habilidades: gostar de ler, saber falar e saber escrever. Gostar de ler de novo. Gostar de ler de novo e gostar de escrever, né? Então são 3 habilidades: a leitura, a fala e a escrita são essenciais para o profissional do direito. Então nosso curso ele é muito teórico. Então assim, além do NPJ, nós fomentamos muitas atividades de pesquisa e de extensão. Muito, né? E também incentivamos muitos nossos alunos a participar das instâncias administrativas da universidade, né? Justamente porque é um momento para o exercício da política, o exercício da aplicação do direito, mas na via administrativa. Então, assim, nossos projetos de extensão, nós temos também o Saber Direito, coordenado pelo professor Adam, que vai em escolas, igrejas, centros comunitários, para falar de temáticas do direito, numa linguagem, né, acessível. Nós temos projeto Juruna, que presta assessoria para os indígenas da nossa cidade. Agora a professora Dinara, coordenando o projeto para pensar a mobilidade urbana, cidade sustentável. Então, assim, é uma forma de unir teoria e prática e fazendo com que o aluno, de fato, né, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, como protagonistas, né, buscando os problemas, buscando as soluções e buscando também os meios políticos para que a solução seja alcançada. Não adianta também só ficar no discurso, né, a lei é ruim, a lei é boa, mas é preciso ir para o campo político para fazer as coisas acontecerem. Isso nós, né, estimulamos os nossos alunos a terem esse passo além, que é buscar a instância política, não só política institucional, né, poder legislativo, mas a atuação na polis, né, a atuação no meio social para fazer com que as coisas aconteçam e se consiga mudanças que tanto se pleiteia. É legal. Isabela, eu vou falar uma coisa que foi uma fofoca de bastidores. E fofoca é bom demais, né? Uma fofoquinha sempre é muito saudável. A gente teve uma entrevista aqui com, acho que chama presidente do DCE. O Beto, né? O Beto, e ele é do Francisco. direito. E ele falou assim, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir audiência simulada. Audiência simulada. Sim. Aí eu falei, a fofoca era, nossa, como que é essa audiência? E eu achei muito interessante, eu queria que você falasse como é que funciona, porque o jeito que ele me descreveu assim, né? Não, tem um caso que realmente aconteceu, né? E aí junta uma universidade, às vezes com um corpo aqui de uma universidade, é a acusação, da outra universidade é a defesa, e o que eu achei mais interessante é quem presídio, ou será regulamento, é um juiz mesmo, sim, que acompanha, e eu achei, cara, que legal, além de ter, assim, aquela disputa saudável entre instituições, porque, na verdade, é uma forma de buscar o conhecimento através de um caso real, né? E como é que funciona isso aí? Então, essas audiências simuladas, você deu o exemplo do tribunal do júri, né? Isso aí depende da vontade dos professores de fazerem isso, né? Então, assim, ela não está na nossa matriz curricular, mas depende do professor ter essa boa vontade de organizar esse júri simulado, né? Que é um momento ímpar de se aprender o rito daquela audiência, né? Que é uma audiência também repleta de simbologias. Então, nesse
nesse semestre, nossa professora Verônica, que é professora também, é nossa professora substituta e é professora de uma faculdade particular, ela uniu as duas turmas, a turma dela aqui da universidade, a turma dela da outra faculdade, e organizou esse júri lá no Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Barra do Garças. E ainda presidido pelo doutor Marcelo, que é o juiz da 2ª Vara Criminal, né? Então, assim, e o bom, tá ali o promotor, tá ali, né? Todos ali dispostos, abertos para ensinar, né? Então, aquela simulação é o aluno que está ganhando. Por quê? Porque ele aprende as técnicas, né? Para, de certa forma, se quiserem seguir nessa carreira, né? Nessa trajetória da advocacia criminal, ou pelo Ministério Público também, ou sendo juiz da área criminal, poderem atuar adequadamente, né? Então, assim, o que eu tenho bom do simulado? É reproduzir a vida prática, né? E ainda nós temos também professores que fazem audiências simuladas trabalhistas, audiências simuladas cíveis, né? Justamente para mostrar na prática como que é. Muito legal, eu achei muito legal. É muito legal. É muito interessante, né, esse contato mesmo, né, diretamente, principalmente com outras instituições, porque parece que ele tinha falado que tanto a UFMT quanto a Unicatedral, quanto a Univar estavam nesse... E também o fórum abriu... O juiz está lá. O juiz está lá, né, e o espaço do Tribunal do Júri para acolher os alunos, né, então assim, a responsabilidade educacional que ultrapassa os muros da instituição de ensino, né, um comprometimento do Poder Judiciário em, de fato, contribuir para a formação desses profissionais, que é louvável. E nesse dia você estava presente? Não estava, né? É porque... Eu já participei de outros. Né, interessante. Mas essa coisa mais, assim, pessoal, mais humanitária, a gente olha muito que você, como professor e mãe, né, que inclusive é uma das perguntas finais que a gente vai ter aqui, o aluno, ele tá nesse núcleo, então ele vê toda uma trajetória, vê todo um caminho de vida, né? Tudo que ele almeja, tudo que ele sonha. Você, como já conquistou tudo isso, o que você diria? O que você olha assim e fala, isso eu me orgulho porque isso fui eu construir, isso foi um mérito meu, entendeu? E também, assim, como que você consegue conciliar tudo isso? Porque já tem o NPJ, tem a questão de ser professora na UFMT e também ser mãe, tem uma vida pessoal por trás, né? Então, eu acredito que seja muito difícil conciliar tudo isso. É complicado. São duas perguntas muito filosóficas. Bom, eu acho que tudo começa... Quando eu adoro receber os calouros. E se tem uma coisa que eu sempre falo para os calouros, é o seguinte, a vida profissional não vai começar depois da formatura, a vida profissional começa agora, né? Então, somente na área do direito, que tem muitos concursos, né? Muitos concursos públicos, muitos alunos querem a carreira pública, então assim, estudar para o concurso não é para depois, vamos começar a estudar agora, estudar para a OAB, para a prova da OAB, né? Agora, desde o começo. Então, assim, pensar numa carreira, programar uma carreira, abrindo mão de N coisas, né? Tem que abrir mão, tem que priorizar, preciso ter foco. Então, assim, se eu deixo qual a minha contribuição para o que eu fiz para mim? Eu tive foco, eu consegui organizar, eu corri atrás de um sonho, né, de me capacitar, né? Primeiramente da capacitação, depois do exercício profissional para estar aqui. Então, e como conciliar tudo isso? Também com organização, sabe? E quando você está presente em alguma coisa, estar 100% naquilo. Eu tenho pouco tempo com meus filhos, mas quando eu estou plena. Eu sou mãe daquelas que senta no chão, que brinca. Acampa. que é escoteira. Mas é isso. Então, onde você está, você tem que estar bem, né? Está na sala de aula, está pleno ali. Está com o aluno, está pleno. Então, tudo é organização, é disciplina. E só por meio de muito foco que a gente consegue dizer não para tantas coisas que a vida nos oferece. A gente teve um episódio, a gente gravou com a Heloísa, que ela é a psicóloga do campus, né? E ela falando isso, assim, muitas coisas da ansiedade dos alunos, tá? Nessa administração do tempo. E ela associa muito, assim, ao excesso do uso do celular. Sim, sim. Porque acaba que, igual você falou, assim, a gente
vivenciar muito daquele momento, e muitas vezes a gente não vivencia, até assim em ambientes que é totalmente assim favorável, como você vê um bonito show, como você vê um parto de um filho assim nascendo, coisas assim que são memoráveis, e muita gente, as pessoas com o celular ou filmando, então tá vendo na tela, né, o sol nascendo, a pessoa vendo na tela, Vê o sol, né? É lógico que é uma ferramenta muito boa, né? Sim. Eu mesmo estou usando aqui para ver o nosso horário, mas ficar preso, refém, né? Eu acho que dificulta muito isso que você está nos retratando, assim, Sim. consegue conciliar Sim, as coisas. E o aluno, né, a vida da gente, assim, quando a gente se organiza, cabe tudo no dia. Cabe a atividade física, cabe o encontro com os amigos, cabe o estudo, cabe a vida com a família. É uma questão de se planejar, de se organizar. Porque esse é o sucesso, essa é a receita de bolo, é ter um planejamento, é ter um foco e entender que tudo tem seu tempo. Se você conseguir se organizar, é possível fazer tudo nas 24 horas do dia, inclusive dormir. E bem, dormir com qualidade. Dormir com qualidade. Não desmaiar. Mas uma das perguntas que foram feitas também é assim, dessa trajetória sua, pessoal, filhos, mudança, né? 2.000 e poucos quilômetros para cá. O que tem alguma coisa? É difícil às vezes, muitas vezes a gente também não para e reflete um pouco assim. Tem alguma coisa pontual, na verdade a construção de um todo que te dá mais orgulho? De tudo que você chegou, você tornou e você conquistou até hoje. Eu já estou chegando nos 50, né? E eu já estou fazendo essas reflexões, né? E hoje, quando eu olho a minha vida, eu costumo dizer para mim e para Deus, eu consegui realizar tudo que eu orei, né? Mas não foi fácil. A carreira acadêmica não é fácil. Como qualquer profissão, não é fácil. Mas é preciso ter foco, é preciso ter disciplina, é preciso ter... Então, assim, essa minha carreira foi fruto de dizer não para muitas coisas, muitos fins de semana. A maternidade dos meus filhos foi maternidade tardia, porque eu estava focado na carreira. E o problema da maternidade tardia, cadê a energia, cadê a força para cuidar deles? Não tem. Tive meus filhos com 39, 40 anos de idade. Aí hoje para cuidar deles é um esforço, é um cansaço violento. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria a carreira que eu tenho hoje. E a estrutura que você dá para eles hoje. E a estrutura que eu dou para eles hoje. Então, assim, tudo na nossa vida a gente precisa não ficar ansioso, mas ter sonhos. E correr atrás, e objetivos, né? E fazer, não, eu não vou dormir tarde hoje, eu não vou nessa festa porque amanhã eu tenho que fazer essa prova, eu não vou nessa festa porque amanhã eu tenho que estar na aula, eu não vou curtir o fim de semana com a minha família, com meus amigos porque eu tenho que me preparar para uma prova, sabe, é isso, a vida, a nossa vida é abdicar, então assim, eu abdiquei muito, mas tudo vale a pena, Legal. Olha, Isabela, foi um prazer. Eu acho que a gente não... Eu também tenho 13 anos de UFMT, não lembro da gente ter se cruzado nos corredores. Verdade. E é um prazer te conhecer, é um prazer conhecer um pouco da sua história. Eu fiquei extremamente feliz de saber de como é o atendimento, para quem é o atendimento e quais as diversidades desses atendimentos gratuitos. Lembrando, pessoal, vai estar na descrição do vídeo aqui o WhatsApp para entrar em contato, para essas assessorias, procuras, para possíveis parceiros que quiserem auxiliar na estruturação tecnológica desse núcleo, tá bom? E deixo aqui o convite para todo o curso, né? Sim. Quando o episódio for ao ar, você poder ajudar a transmitir para o curso e convidar outros colegas do direito, esses programas sociais, né? Com indígenas, achei bem interessante, o que vão na escola, né? O do ADA, que quiserem vir, sintam-se todos convidados. O objetivo desse espaço é isso, a gente divulgar e mostrar para a sociedade, né, o tanto a opcionalidade que temos aqui, e é voltada para eles, né? Sim. Os nossos alunos, quanto mais pessoas vierem e tiver uma rotina de conhecer e participar do mundo universitário, vai ser bom para os nossos alunos, vai ser bom para a gente, né? Então, acho que é uma retroalimentação. E muito obrigado por você nos ajudar. Eu que agradeço. É importante que a sociedade saiba que nós temos essa estrutura aqui,
né? É importante, ela é feita com muito trabalho, ela é feita com muito comprometimento, com muita responsabilidade, para que se ofereça a melhor atividade jurisdicional possível para a pessoa. Não é porque não está nos pagando que ela não vai ter o melhor serviço. Muito pelo contrário, é porque ela faz jus a esse direito. Legal, bonito. Professor, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Isabelle, muito obrigado, foi um prazer conhecer. Igualmente. E pessoal, se você gostou desse bate-papo, se você gostou desse episódio, já deixa seu like, já ativa o sininho e já se inscreve no canal e também já escreve nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui, tá bom? É isso, muito obrigado e até o próximo.